Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos uma exortação que Jesus Cristo faz a cada um de nós. Na primeira parte do Evangelho, Jesus vai dizer para que nós não demos aos cães as coisas santas, e nem atirei as pérolas aos porcos. Aqui nós temos duas coisas que são importantes para a nossa vida. Primeiramente, nós vemos aqui aquilo que são as coisas santas. As coisas santas representam a nossa própria vida, porque nós fomos criados para a santidade. Nós somos chamados para viver uma vida santa, uma vida de união plena com Deus. Por isso que Jesus Cristo diz para que não deis aos cães as coisas santas. Depois ele diz: não atireis as vossas pérolas aos porcos. O que significa as pérolas? As pérolas são aqueles dons que Deus nos dá para que nós possamos administrar, que são os sacramentos, que é a sua palavra, que é a doutrina, os ensinamentos. Tudo isso são pérolas na nossa vida, porque as pérolas são aquilo que ornam uma joia, que torna a joia de um grande valor. Assim também a nossa vida. São os dons de Deus, os sacramentos e todas essas coisas que nós recebemos do próprio Cristo que vão ornando a nossa vida. Por isso que nós não podemos lançar aos porcos, porque os porcos que vivem na sujeira, eles calcam as pérolas com os seus pés, quebram-nas, mas também sujam tudo aquilo que eles encostam. E nós não podemos viver assim. Os cães e os porcos também possuem um significado importante. Os cães simbolizam duas coisas. É o demônio, mas também são os pagãos. Por isso que nós não podemos oferecer a nossa vida nem ao pecado e nem aos pagãos, para que nós possamos perder a nossa prática de fé. Mas nós precisamos cada vez mais resistir essas forças que venham até nós. Os porcos simbolizam o mundo, porque o mundo é aquele que nós estamos. Mas se nós não tomarmos certos cuidados com a nossa vida, nós começaremos a nos sujar com o mundo, porque nós vamos absorvendo as malícias, as maldades do mundo e vamos corrompendo tudo aquilo que Deus nos dá. Por isso que o demônio e os pagãos, as más companhias, elas corrompem aquilo que são as coisas santas, ou seja, corrompem a nossa vida humana, a nossa vida cristã. O mundo corrompe os dons que Deus nos dá e faz com que as pérolas que nós recebemos de Deus sejam quebradas e sejam tornadas impuras. E assim muitas vezes vão abandonando aquilo que é a vida sacramental, a meditação da palavra, ou todas as outras coisas que são dons de Deus em cada um de nós, que nós precisamos viver bem esses dons
E quando nós não vivemos bem, infelizmente nós vamos perdendo a capacidade de viver uma vida digna cristã. Por isso que depois, na segunda parte do Evangelho, Jesus ele vai continuar fazendo exortações e ele vai falar sobre a regra de ouro. E ele vai dizer: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Ou seja, o coração do ser humano deseja sempre o bem, deseja ser amado, deseja a verdade, deseja a justiça. Por isso que tudo aquilo que nós desejamos para nós mesmos, nós precisamos aprender a transmitir aos outros, porque essa é a obra de evangelização. Essa é a grande obra onde nós anunciamos aquilo que é o bem que Deus realiza em nós, para que nós possamos também contribuir para que outras pessoas alcancem o conhecimento do próprio Deus e possa, através da nossa vida santa, escolher também o caminho de santidade. Depois, nós vemos na última parte do Evangelho, Jesus falando sobre a porta estreita, porque a porta do céu, a porta do reino, é uma porta estreita, que só entra aqueles que se exercitam para entrar por ela. Porque a porta estreita simboliza aquilo que deve ser a nossa própria vida, que é uma vida simples, uma vida sem apegos, uma vida virtuosa, uma vida penitente, onde nós conseguimos verdadeiramente ter como que foco da nossa vida unicamente em Deus e não nas coisas do mundo. Porque quando nós começamos a nos apegar às coisas dessa terra, nós nos tornamos inaptos para entrar por essa porta estreita. Porque a porta estreita é a porta da dificuldade, não é a porta da facilidade. A porta estreita é a porta que só se entra quando se adquire as virtudes necessárias para a vida cristã. Essas virtudes que são essenciais para que nós possamos ter uma vida desapegada das coisas passageiras, para apegar-nos cada vez mais àquele que é eterno, que é o próprio Deus. Então busquemos refletir sobre a nossa vida, pois nós somos chamados a essa vida de santidade e somos chamados também a conservar as pérolas que Deus nos dá nessa vida. E precisamos, dia após dia, não permitir com que os cães e os porcos corrompam a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.